Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 165. Meu crachá sou eu mesma. E nesse episódio eu tive a honra de receber a Valéria Militelli, que hoje traz consigo o seu próprio crachá, daí o título do episódio. Mas ela construiu uma carreira muito sólida no mundo corporativo, ocupando postos estratégicos de direção em várias empresas, e aí em áreas de negócio, sustentabilidade, ESG, investimento social. Ou seja, é uma convidada de peso que tem uma trajetória assim bastante robusta. A gente teve uns probleminhas técnicos aí ao longo do episódio, oscilações de internet, mas não prejudicou o papo, então a gente fez o máximo aqui para, na edição, corrigir. Então, conto com a sua compreensão, amigo ouvinte. Bom, e não é todo dia que a gente tem a honra de receber uma convidada desse quilate, com a experiência, vivência e o posicionamento sobre esses vários temas que a gente trata aqui. Então, olha, que honra receber a Valéria, viu? E, além da experiência que ela tem coragem de dizer coisas. Então eu admiro demais a Valéria, porque além de ser uma baita profissional, ela de fato se coloca, né? Afinal, não é isso que a gente também precisa na fantástica fábrica do impacto? Bom, e a Valéria está descobrindo uma nova maneira de atuar nos sistemas, né? Na agenda de impacto, já não mais vinculada a uma grande empresa, a um grande crachá. Ela tem mentorado aí profissionais, ela tem, enfim, descoberto aí novas formas de atuação, e ela falou um pouquinho sobre isso, incrível também. Bom, e ela não costuma trocar esse tipo de ideia, participar desses espaços, então uma alegria, né, dela ter topado vir aqui no Impacto na Encruzilhada, que honra mesmo, viu? E, obviamente, ela sendo uma pessoa com uma trajetória nessa agenda ESG, sustentabilidade, a gente não poderia deixar de perguntar para ela, né? Afinal, como é que ela enxerga o futuro dessa agenda? Bom, e ela fez uma avaliação, uma reflexão muito interessante aqui. Escuta aí para você acessar o que ela compartilhou com a gente. Bom, afinal, as coisas só acontecem no nível da direção e do conselho das organizações? Bom, eu fiz essa pergunta para a Valéria, afinal ela tem uma larga experiência nisso. E ela dividiu conosco alguns aprendizados a partir da trajetória dela, né, ao longo da carreira dela, e também sobre como as pessoas têm usado o seu poder de influência, sua omissão, né, nesse tipo de situação de liderança, de poder. Muito interessante a reflexão que ela fez, viu? Bom, e se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, link está aí na descrição, e veja como contribuir. Daí eu aproveito para agradecer essa galera que já está apoiando, obrigado demais. E se você não é apoiador ainda, pensa em se juntar a nós, a essa galera, porque faz muita diferença mesmo. Bom, então é isso. Agradeço demais a Valéria pela conversa, pela generosidade, pela abertura e, sem mais delongas, partiu para o papo. Olá, Valéria, tudo bem? Seja super bem-vinda. Super feliz de você ter topado vir aqui para a gente conversar. Para a gente começar, se apresenta. Quem que é a Valéria? De onde você fala? Conta um Muito pouquinho de bem. você. Muito bom estar aqui também, Fábio. Obrigada pelo convite. Eu sou Valéria Militelli. A essa altura da vida, um monte de coisas, né? Um monte de pessoas reunidas numa só. Acho que eu digo que eu sou uma grande entusiasta, acho que da vida, das relações e do impacto social. Acho que esse é um pouco o tema, né, da nossa conversa aqui. Tive papel de executiva durante muitos e muitos anos em empresas bem grandes, diferentes áreas. Eu trabalhei muito tempo na área de alimentação, de commodities, de saúde, de óleo e gás. Tive também passagens aí cumulativas pelo terceiro setor, presidindo fundações, que é, acho que, uma das minhas grandes paixões. Tia,
orgulhosa, tia, filha, enfim, profissional, e aí agora num momento diferente da vida, me permitindo ter um tempo mais livre para me dedicar de fato às minhas grandes paixões e às pessoas e às relações, né? Como executiva, a gente tem uma vida sempre muito corrida, acho que é o adjetivo da vida, né? Ah, você está correndo e tal, e agora é encontrar o tempo do tempo. Qual seria o tempo certo das coisas? Estou num momento de grande aprendizado. Acho que essa é a Valéria de hoje. Que legal, não? E é curioso, Valéria, porque os convidados que eu recebo, geralmente já trazem o chapéu, o crachá institucional, e você está no movimento oposto. O seu crachá é a Valéria, e isso basta. Mas isso não é tão simples assim viver, né? E essa mudança. Como é que tem sido para você esse processo? Eu acho que, para mim, tem sido um processo super interessante. Para mim, isso não é uma coisa muito difícil, porque eu acho que eu sempre tive chapéu, né? Vários, mas eu acho que eu nunca fiz esse uso dele. Então, quando eu representava, obviamente, algum interesse, isso estava evidente quem eu estava representando, qual é o chapéu que eu estava usando, mas eu acho que eu nunca fiz uso desse chapéu para algumas coisas que são muito comuns. Então, eu acho que é mais complicado, Fábio, esse momento para os outros me definirem, me colocarem na caixinha, do que para eu mesma. Às vezes eu já me vi numa situação assim, num jantar de fundraising de uma ONG que eu também contribuo, e aí a gente estava se apresentando e todo mundo, cara crachá, e aí eu cheguei, falei, putz, meu crachá sou eu mesmo, falou o quê agora? E eu não falei nada, eu falei meu nome, falei o que eu fazia, e a pessoa falou assim, mas da onde? Né? Eu falei daqui, do momento presente, e aí depois, obviamente, eu contei minha história para localizá-la um pouco no tempo, quem eu era e tal, mas aí eu percebi que é mais difícil, às vezes, para os outros que têm a necessidade de te enquadrar no modelo, do que para mim. Então, assim, acho que foi uma descoberta bastante interessante também, recente. Que legal, ou seja, está super bem resolvida. Os outros que se resolvam, e os outros que lutem, não? Muito legal essa maneira de chegar. E você falou no início, falou, ó, já assumi cargos de direção em várias grandes empresas e tal, e muita gente atribui a essa entidade C-level como sendo Uhum. ali é onde a coisa acontece. Como é que você enxerga isso? Então, eu acho que eu tive uma carreira bem interessante. Eu comecei numa grande empresa, mas dentro de uma área pequena, que era um embrião, né? Trabalhei muito tempo com cacau, que é uma das minhas grandes paixões. Então, eu digo que lá foi uma startup. Então, quando você pergunta, tudo acontecia no C-Level? Não, acontecia muita coisa no level F, sei lá qual era o nome, entendeu? Z, comecinho, porque eu ia desde o supermercado ler rótulo para saber para quem eu poderia vender, até tomar decisões estratégicas mais importantes. Claro que eu não tomava nesse nível, de ter uma estratégica de comprar, vender fábrica, investir em equipamentos, mas tomava decisões estratégicas sobre vendas, sobre mercados, né? Às vezes em discussões com outras pessoas. Agora, obviamente, muita coisa acontece nesse level, muita coisa acontece na presidência, muita coisa acontece nos conselhos. Mas eu acho que é um pouco equivocado pensar que só acontece lá e jogar para a liderança tudo isso, porque eles têm essa responsabilidade, a gente tem essa responsabilidade, isso é muito claro, mas tudo acontece em vários níveis, inclusive níveis de omissão. Então, aquele poder absoluto antigo, né, onde quem tem juízo cala, né, se cala e obedece e o outro manda, assim, ele, se você fantasia, né, isso no dia a dia, a gente sabe que rádio corredor, um monte de coisa está efervescentemente acontecendo na empresa que a liderança não tem a menor ideia, que não chega na liderança. E com isso, se não tiver um bom sistema de comunicação e uma abertura e um bom relacionamento, a liderança toma decisões equivocadas, muitas vezes, por falta de informação ou por falta de ter esse fluxo de informação, de informações de vários sentidos, né? Então, estou chovendo no molhado. Obviamente, muita coisa acontece nos níveis de alta liderança. Mas não é só lá. Eu acho que as pessoas têm muito poder de influência. O que eu acho é que antigamente, isso melhorou um pouquinho, mas ainda acontece que as pessoas usam muito pouco o poder de influência que de fato elas têm quando elas estão de encontro ao poder. É uma relação difícil.
é uma relação que muitas vezes custa caro, você sabe bem disso, né? E você, na sua carreira, tem que decidir a que você veio, qual é o momento de comprar uma briga, ou várias brigas ou não, qual é o momento de se retirar, qual é o momento de se colocar muito bem colocado. Eu sempre tive um pouco essa tendência, então eu digo que eu tive momentos difíceis também por me colocar. Teria tido alguns momentos mais fáceis. Só não sei se eu teria tido orgulho de mim mesma em vários desses momentos, né? Porque e não é só de comprar briga e de querer defender interesse, às vezes simplesmente de colocar a sua ideia, porque você tem uma perspectiva, pode ser diferente, pode ser uma grande besteira e depois alguém vai te mostrar que era uma grande besteira, isso também já aconteceu. Como você simplesmente pode contribuir para ter um contexto mais rico, para que a liderança ou quem quer que esteja no comando tome uma melhor decisão. Então, eu acho que essa relação do poder, né, que você está trazendo tem essa questão dos dois lados. Como eu me coloco, qual é o meu lugar no círculo, né? Eu me calo e eu aguento depois, na surdina, eu vou malhar o líder, eu vou falar mal do líder, porque né, o telhado, o vidro, etc. Ou eu realmente, naquele momento que eu posso ser ouvida, eu me coloco. Dito isso, todo mundo sabe que nem todos os ambientes permitem você se colocar com autenticidade. Né? Então, assim, tem ambiente sem ambiente. Mas eu acho que existem omissões e abusos dos dois lados, sabe? Que é que são dois lados, são múltiplos lados, né? Então, essa relação do poder é uma relação delicada. Eu acho que a nova geração vem aí com algumas dessas pessoas com ímpeto de conversa melhor, tanto na parte da liderança, tanto na parte de quem ainda não chegou lá. Então, acho que tem um futuro positivo se isso seguir esse caminho do respeito, realmente, do diálogo, e se houver mais aberturas para a diversidade, para as conversas que, de fato, tem que existir sem mimimi e sem blá, 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 né? Mimimi, aquelas dores que, enfim, todo mundo toma e aí acaba o diálogo, e o blá, blá, blá é um monte de promessas vazias, para inglês ver, e que não leva a lugar nenhum, que fica óbvio, né? Que também destrói respeito, destrói confiança, destrói esse diálogo futuro. Não sei se eu Incrível. respondi tua pergunta aí, que eu já até me perdi. Não, eu tô balançando a cabeça, concordando contigo aqui. E, bom, galera, durante a pandemia a gente viu a agenda ESG bombando, mas ela ainda parece meio tentando encontrar o seu lugar, né? Você que é uma pessoa que tem uma trajetória nessa agenda e dentre outras, como é que você enxerga essa agenda nesse momento? Para onde que ela está indo? Qual que é a sua leitura dessa agenda? Então, assim, eu concordo com você, né? A gente já passou tantas fases, e eu lembro quando a gente começou a falar de sustentabilidade, que já era um conceito que já existia, mas acho que eu entrei nessa área mais fortemente há quase 20 anos atrás, a gente achava que era para valer e fomos vendo ondas. Ah, parece que agora vai, né? Não, aqui não vai muito. Parece que agora vai, mas qualquer desculpa é uma desculpa para não ir para frente. E quando veio o SG, apoiado pela área financeira, por todas as instituições financeiras, falei, realmente agora vai. Aí veio a pandemia e reforçou, e a gente viu uma mobilização de um monte de coisa de um lugar muito diferente. Eu acreditei muito. E o que eu vejo, acho que eu tenho uma visão, assim, por um lado otimista, por outro lado não tão otimista. Acho que o otimismo é inegável que a gente está evoluindo. Senão a gente não estaria nem falando sobre isso aqui, sabe? Acho que é assim, inegável a evolução que vem acontecendo, de estar né, nas bocas de conversa, de estar nos assuntos do dia, de ter essa busca pelos trocentos indicadores, mil tipos de auditorias diferentes, padronizações, standards, um monte de coisas que tem acontecido para encontrar qual é esse caminho. E, por outro lado, uma velocidade muito, muito lenta, que a gente se pergunta se vai perder a energia por causa da velocidade, se vai dar tempo de fazer um monte de coisa que a gente quer, e etc. Então, eu fico dividida, sabendo que a gente tem que continuar essa evolução e a gente tem que pressionar um pouquinho para que isso ganhe um pouco de velocidade. Eu acho que mais do que velocidade, que a gente consiga priorizar alguns assuntos, sabe? Eu acho que a gente também abriu o leque para tudo, começou a botar tudo, tudo é importante, não vou dizer que uma coisa é mais importante, acho que cada empresa e cada pessoa sabe, né? A gente sabe do nosso consumo, onde você pode fazer mais diferença, a empresa sabe na operação dela onde ela pode fazer mais diferença, se não sabe, tem que saber, e aí essa prioridade é descobrir, né? Então, eu acho que assim, o futuro vai ser melhor do que o passado, mas
eu vejo que esse movimento nesse ano perdeu velocidade, e aí a gente sabe que quando a economia fica um pouco mais murcha, a crise cresce, tudo é desculpa para a gente não olhar para isso. O que mostra que a gente ainda vê, né, que a sociedade ainda vê isso como algo um pouco separado da realidade do dia a dia. Então, essa parte é que me preocupa. Quando a gente vai ver que isso está integrado a qualquer atividade que a gente faz. E não é um capítulo à parte, um bracinho à parte, uma forma à parte de fazer, de comunicar o que se faz de ESG. Né? Então, assim, eu tenho essa visão, acho que de observadora atuante, e está tentando, acho que também, mudar muito a forma que eu atuava, sabe? Eu atuei sempre em coisas muito grandes, tentando influenciar coisas muito grandes, como eu te falei outro dia. Eu percebo que neste momento de reflexão, eu posso continuar influenciando pessoas importantes que estão com poder na mão e com muito dinheiro, mas eu tenho muito mais vontade de atuar no meu círculo imediato, sabe? Quem está bem próximo a mim, onde eu posso de fato ajudar concretamente, mesmo que seja em pequena escala. Então, eu acho que é uma forma de, para mim, pelo menos, eu também alimentar e me retroalimentar e dessa energia positiva das mudanças, e não só ficar assistindo de longe e ver com quem que eu falo, vamos mudar políticas públicas, vamos no seminário agora na Havaí, o outro na Holanda, o outro vai ser em Sydney, que legal, acho tudo isso muito legal. Sou muito crítica também de muitas participações, principalmente de pessoal de meio ambiente que viaja pelo mundo, distribuindo emissões e depois vem querer que outros mudem a atitude. Eu acho que assim, a coerência entre pequenas atitudes do que a gente tem que ter no dia a dia, separar seu lixo, gastar menos água, né, apagar sua luz, coisas básicas, até quem você pode influenciar, como é que você leva uma informação mais qualificada para as pessoas de fato, como é que você entra em fóruns e em conversas onde isso pode ser construtivo. E eu acho que ele é no micro, ele é no macro, ele é em todos os lugares. Né? Então, o micro, para mim, é uma novidade, vamos dizer assim, que eu estou explorando bastante isso agora. Dessa vida eu não espero quase nada. Por isso eu achei graça antes de ouvir a piada. Mas queria uma outra chance, reviver os erros, caminhar no tempo, pra ver se me arrependo. Você está falando de exercer influência e uma das formas que você tem exercido influência nessa trajetória mais recente agora é mentorando outras pessoas, mentorando outros profissionais. Queria que você contasse um pouquinho como está sendo e também, especialmente, como é que você lida quando a pessoa não quer ser mentorada, porque isso acontece também. Eu acho que tem sido, para mim, de novo, um grande aprendizado, uma experiência que eu estou adorando, maravilhosa. Eu já tinha feito isso, mas eu acho que de um outro lugar muito diferente. Sempre visto como um crachá que representa um interesse, ou representa uma área, ou representa, né, aquela posição que você está. E agora, desse lugar que eu digo de liberdade, né, tem sido muito interessante se conectar sem essas barreiras. Então, assim, eu estou realmente gostando muito. É parte desse universo micro, né? Porque é um trabalho de mentor que eu faço, é um trabalho um a um, customizado para a pessoa, né? E acho que tem duas coisas que eu aprendi, várias coisas que eu aprendi, mas que eu queria comentar. Acho que uma delas é que muita gente começa um processo de mentoria confundindo com consultoria técnica. Então, eles vêm querendo pegar o teu conhecimento técnico da área para resolver problemas que eles têm. E o processo de mentoria não é esse. Claro que você vai dar dicas, claro que você pode facilitar caminhos, apresentar pessoas, tudo isso faz parte, né, de uma ajuda mais completa. Mas você está lá para fazer com que a pessoa enxergue e resolva e decida e escolha o melhor caminho para ela mesma. Então, esse é o grande trabalho do mentor. Eu acho que essa beleza, é você conseguir, né, puxando o novelinho e ele vai descobrindo, ou ela vai descobrindo coisas sobre ela, e para que ela tenha mais satisfação na vida, que ela tenha mais satisfação na vida profissional, mas na vida dela como um todo. As pessoas que não querem, eu estou fazendo um trabalho de pessoas ou que
pedem mentoria, ou que estão num processo de mentoria onde existe já uma pré-seleção. Então, assim, eu não tive muito essa experiência, eu não quero. Agora, dito isso, às vezes você começa, e já aconteceu comigo, um processo de mentoria, e você chega num ponto que aí a pessoa não quer enxergar, ou enxergou e não quer seguir, né? E aí, primeiro que a decisão de seguir ou não é dela. É a vida dela, a carreira dela, são as escolhas dela. Cabe ao mentor apresentar aquilo que significa, né? Então, quando a pessoa, por exemplo, você percebe uma das sessões que está girando em falso sobre um assunto, por exemplo, tem umas queixas repetitivas, tem algumas ações que você pode tomar nessas queixas, e ela não está tomando, não planificou nada para fazer a respeito. Então, você cutuca, você traz, você joga luz, você joga luz, e é o momento você, né, acho que não estamos avançando aqui, como é que você quer seguir? Nesse caso específico, a gente deu um mês e meio de tempo, quase 2 meses de tempo, aí retomou, ela procurou de volta, retomou novamente, pensou no assunto e a gente seguiu. Né? Não sei, se tivesse demorado muito mais e viesse cheio de desculpas, eu ia dar uma desanimada. Não aconteceu. Mas eu estou num universo um pouquinho mais qualificado para isso. Acho que mentoria tem que vir de um espaço de maturidade, da pessoa falar, me ajuda a ver coisas que eu não consigo, me ajuda a dar opções para algumas soluções que eu não estou vendo, me faz as perguntas certas, me mostra alguns caminhos. Então, assim, desse lugar as coisas vão andando. E tem sido realmente uma delícia. É um processo que eu adoro e estou dedicando bastante tempo. Tem sido muito legal. Você fez um paralelo entre, uma distinção, melhor dizendo, entre mentoria e consultoria. Uhum. Eu vejo o mercado de consultoria meio, entre aspas, banalizado. Você vê isso acontecendo na mentoria também? Vejo isso acontecendo. Por exemplo, coach, né? A gente nem sabe mais o que significa. Mentoria também se confunde, consultoria se... Eu tive vou fazer um parênteses aqui, eu tive, assim, um bode muito grande durante a pandemia, sabe? Com todas essas questões online, de você ver profissionais de várias gamas fazendo cada um o seu show, e também vi muita gente sem o menor preparo. E todas as áreas, né? Eu estou falando de todas as áreas. É a nutricionista que não é nutricionista, que é influencer, que quer falar mais que o médio, enfim, aquela confusão de pessoas. E eu vejo o quê? As habilidades de comunicação e o preparo e a postura e o know-how, né? O conhecimento sobre as ferramentas digitais sendo muito mais importante, às vezes, do que o conhecimento técnico de um embasamento teórico de muito tempo. Então, se você reparar, eu me afastei muito. É muito raro eu aceitar esses convites para fazer uma coisa, porque eu fiquei com um pouco de bode. Esse bode se traduz no que você falou. Mas é a vida, né? Quando você vai até contratar uma assistente, né? Uma faxineira, uma assistente para sua casa, você tem de tudo. Eu acho que em todas as profissões você tem de tudo. E essas que tem esse perfil generalista, todo mundo, enfim, então, assim, qualquer pessoa que quer ter um negócio próprio chama de consultor. Eu tive também uma mentorada que queria ser empreendedora, e o empreendedorismo dela seria uma consultoria, e ela queria que essa consultoria fosse na área de ESG, e ela não tinha nenhum ano de experiência em ESG. Eu, como mentora, eu tenho que chamar a pessoa à realidade. Caramba! Vamos construir um plano. Se você quer isso, você vai conseguir isso, mas isso não vai ser o ano que vem. O que tipo de consultora você quer ser? Esses são os trabalhos que você tem que... E aí a gente construi um plano de 10 anos. Porque eu acho que um consultor, a mesma forma que um membro de conselho, vou colocar no mesmo bolo, porque eu também acho que agora que esse boom tem de tudo. Então, assim, eu acho que é legal você ter um conselho, por exemplo, diverso, mas eu fico me perguntando se uma pessoa que teve pouca experiência, que não tem a ver com a idade, tem a ver com a experiência, pode ser um super bom conselheiro, se ela não tiver um conhecimento técnico muito legal. Então, assim, eu acho que tudo hoje está confuso e quem vende o seu peixe, né, acaba levando a melhor. Então, eu acho que tem que tomar cuidado.
E você tem que tomar cuidado com todos os profissionais, né? Tem com o dentista que você vai, com o médico que você vai, com o consultor que você contrata, com o coach que você chama, e com o mentor também. Eu acho que o mentor, e aí o tipo de mentoria, pelo menos que eu estou trabalhando, é muito íntimo. Porque você começa, por exemplo, as minhas primeiras mentorias foram de carreira. Então, você começa falando sobre a carreira, os planos principais das pessoas, então você escuta tudo isso e depois você vai percebendo que aquele não é o principal, o assunto principal que você tem que cuidar antes da carreira dela deslanchar. Né? Então você tem uma relação muito íntima. Quando isso acontece de forma online, como muito dessas relações acontecem, é um pouco mais difícil de você dar o start, dar assim, inicializar. E depois vai, mas, de novo, tem que ficar com os olhos bem abertos e conhecer com quem você trabalha, saber direito qual é a trajetória, porque uma pessoa que fala bem pode ser um papagaio, uma pessoa que fala bem pode ser um super expert, uma pessoa que fala bem pode ser qualquer coisa, inclusive excelente ou muito ruim. Né? Então, cuidado aí com quem a gente se relaciona, eu acho que é importante. Pra procurar a solução pros seus problemas, só encontro solidão pelas esquinas. Tentei até contato com forças divinas, mas ninguém ouviu meu alento. Sinto que nem todos os ungüentos vão me livrar desse sofrimento. Nunca é tarde para procurar ajuda. Só um comentário aqui, galera. Agradecer por você ter topado vir conversar, já que você está aceitando poucos convites. Me sinto muito honrado e quem está ouvindo certamente, né, também. E um outro comentário você falou do conselho de governança, de conselheiro. Essa é a minha próxima pergunta, que é, assim como no C-Level, muita gente deposita todas as fichas no conselho. O conselho vai resolver tudo. E você andou em vários conselhos e é membro de outros conselhos. Como é que qual o balanço que você faz desse espaço chamado Conselho de Governança? Então, aí também tem de tudo, né? Acho que tem muita coisa. Eu acho que tem conselhos que são extremamente atuantes, que confundem até com o corpo executivo da empresa. Quando a gente fala de conselhos, assim, acho que vale a pena fazer uma distinção. Sempre você tem membros mais atuantes do que outros. Você tem os mesmos membros que parecem fantasmas, que também fazem o corpo, né? E você tem os mais atuantes. Então, você sempre tem um ou dois ali no conselho que são muito mais atuantes. E, obviamente, com isso tem poder de influência maior. Então, quando eu falo de conselho, vamos falar mais dessas pessoas. Mas o corpo conselho, primeiro ele vai agir sobre o que chega nele. Não chega tudo nele. Então, você vê conselhos que têm o apetite de entrar mais no dia a dia. E tem conselhos que não têm esse apetite, que ficam mais no nível atmosférico ou estratosférico. E eles atuam de formas muito diferentes. E isso tem vantagens e desvantagens. Né? Claro que um conselho que atua colado ao executivo está mais antenado a um monte de coisas e faz essas relações, mas também pode interferir em algumas coisas que não são legais. O que está na estratosférica, né? A estratosfera tem uma visão talvez legal do conjunto que está acontecendo, mais distanciada, mas acho que talvez falte algumas peças aí, né? Então, assim, eu vejo que cada conselho, de fato, é uma realidade diferente. Eu vejo, de novo, tem excelentes conselhos, como tem conselhos fraquíssimos, e tem conselhos com gente muito boa que não. Eu digo que são conselhos que não têm química entre si, sabe? Aqueles conselhos que são tão formais que não acontece de fato uma discussão. Existe um nível de respeito que quase seja uma aceitação, sabe, pelas pessoas que estão ali, e o diálogo também é muito restrito. E aí as coisas acontecem no ambiente político fora das reuniões. Assim, eu acho que é mais uma esfera onde tudo acontece de uma forma muito parecida com as outras, para falar a verdade. Mas é sempre melhor ter essa esfera do que não ter. E se você fizer bom uso, né, como muitas empresas fazem, eu acho que você se destaca, sem dúvida, no cenário, sabe? Eu acho que um bom conselheiro
pode trazer informações, pode trabalhar informações do setor, assim, mastigar intelectualmente informações do setor de um outro lugar, sabe? Ele não tem aquela fome, eu digo, a fome do bônus, que normalmente os executivos também têm. Muito difícil falar, eu não vou misturar. Está misturado. Está misturado. É muito difícil você não misturar, né? Obviamente, eticamente, você não deveria, mas fica misturado. Então, e o conselho tem esse lugar de honra, de poder olhar, né, de um lugar diferente, muitas vezes. São decisões mega estratégicas que necessariamente passam esse conselho de administração. Estou falando de conselho de administração, né? Você também tem os conselhos consultivos, que eu acho muito legal. Você tem agora os comitês, que também acho que tem se proliferado, e dão um apoio interessante, quando eles são bem azeitadinhos, dão um apoio interessante também para os conselhos. Para a área de SG, especificamente fazendo um link com a tua pergunta anterior, tem sido um bônus, porque o SG, a não ser que a empresa tenha um problema, ela não ganha muito espaço, né, no dia que o conselho se reúne, ou nos 2 dias, mas normalmente é um dia por mês, um dia a cada 2 meses, ou um dia a cada 3 meses. Você tem meia hora por assunto, 1 hora por assunto. Você não tem como alimentar todo mundo. Por mais informações sejam de antes, eles façam uma leitura prévia, um dia, 2 dias se preparam. Então, os comitês aí têm um papel interessante de mastigar essa informação, de ter mais conteúdo e de poder influenciar o conselho de outra forma. Então, e para a ESG, a gente viu que eles foram criados mais órgãos que focam nisso. Então, eu acho que teve um ganho aí. Me fazem esquecer que tudo tá chegando ao fim. Ao fim, vou correndo pra procurar a solução pros meus problemas. Só encontro solidão pelas esquinas. Tentei até contato com forças divinas, mas ninguém ouviu meu alento. Incrível. Você deu um panorama muito interessante aqui desse tema da governança, que é um tema que recorrentemente a gente tem falado aqui no podcast. Valéria, queria que você falasse um pouco dos seus projetos profissionais futuros, em termos profissionais. Você está num momento mais, digamos, sabático, entre aspas. O que você vislumbra para frente? Enfim, divide um pouquinho com a gente. Eu acho que muita coisa está em construção. Eu já sei, assim, caminhos percorridos que está dentro de uma grande organização, como eu fiz durante quase 35 anos. Eu acho que é um ciclo concluído. Meu futuro, presente e futuro, vai ser totalmente dedicado ao impacto social. Eu tenho essa paixão também pelo lado social. Não é excludente com outras paixões de impacto, porque muita coisa acontece também de forma combinada. Tenho muita vontade, de novo, de continuar nesse micro e entender os pequenos empreendedores que hoje são totalmente invisíveis em tudo isso que está acontecendo, né? E estou pensando qual seria a melhor forma de ajudar. Penso em continuar com esse trabalho de mentoria, também de forma muito seletiva, de 1 a 1, porque acho que é isso que me diverte, eu acho que é aí que dá para fazer uma diferença no trabalho neste momento. Eu estou em alguns conselhos, principalmente de ONGs, que eu também pretendo continuar. Eu acho que é isso, tem bastante coisa. E cuidar de várias coisas minhas, especificamente, de negócios e tal, que durante grande parte da minha vida não foram muito olhadas. Então, isso também é minha responsabilidade, meu compromisso comigo aí, e acho que é isso aí. Então, no futuro, eu vejo impacto social, no cerne, na espinha dorsal, com algumas vertentes e com várias formas de atuação. Incrível. E quem está escutando, contatos aí da Valéria na descrição, mas vai com calma, tá? Porque, como ela disse aqui, ela não vai sair atendendo demandas de possíveis pessoas mentoradas e tal. Vamos devagar, mas enfim, acho que sempre aberta a trocar ideias, né, Valéria? Não, eu acho que esse também estou reservando um tempo de mais qualidade para também fazer aí alguns contatos importantes. Eu acho que, assim, para mim também, isso não é surpreendente, era óbvio, mas eu sempre
tive aquém no meu tempo para me dedicar às pessoas da forma que eu gostaria. Tenho encontrado pessoas incríveis, e pessoas que eu reencontrado, pessoas que eu já conhecia, agora com tempo de mais qualidade, criando coisas juntos em um outro lugar. E é muito interessante, é uma coisa que eu não pensei imediatamente quando eu tomei a decisão de encerrar o ciclo corporativo. Eu não imaginei que esse espaço de você não ter esse chapéu fosse te levar para um lugar tão legal para as pessoas. A gente sempre tem a ilusão que você está nesse lugar. E talvez eu estivesse com algumas pessoas, mas é muito legal você estar nesse lugar se representando e ter uma relação de par mesmo com todo mundo. Né? E que a pessoa tem essa sensação. Então, tem sido uma grata surpresa, e acho que as conversas são mais profundas, são mais interessantes, e começam a surgir espaços de criações bacanas para isso. Então, quem tiver muitas ideias aí como atender o microempreendedor de uma forma inovadora, diferenciada, e incluí-los eles nas bolhas que a gente tem, tanta coisa legal que está acontecendo, eu estou totalmente aberta para escutar e construir alguma coisa junto, com certeza. Incrível, incrível. Puxa, Valéria, só te agradecer. Antes da gente fechar aqui, eu queria te convidar a fazer o merchan final, reflexão final, enfim, trazer um ponto que você acha importante antes da gente fechar. Nossa, eu faço questão. Vou te dizer que agradeço novamente o convite, muito legal, sempre as interações que eu tenho com você. Eu acho que você fez umas perguntas tão amplas que assim, acho que eu dei o recado que era que precisa dar. Eu acho que a gente precisa de mais gente para impacto. Então, essa é a grande influência que a gente pode fazer. Eu acho que tem uma reflexão na nossa vida diária, onde de fato eu posso fazer isso mais. Estou fazendo isso, acho que estou longe de ter finalizado também esse ciclo, né, de como você pode, de fato, fazer diferença. Espero que as pessoas todas que estejam atuando também na área ambiental, todos lembrem do social, de verdade, contemplem o social nos projetos. Tem essa parte, nada se sustenta de pé. Né? Acho que a gente já sabe disso, a gente precisa colocar isso em prática. E acho que é isso, Fábio. Acho que você me deu a oportunidade maravilhosa de estar aqui dividindo isso. E eu acho que eu fui sempre muito feliz na minha carreira, porque eu tive uma carreira de negócios durante muito tempo, e depois uma carreira corporativa de sustentabilidade, comunicação e tal, durante muito tempo. Então, assim, estar agora, desse lugar, podendo conjugar tudo em prol do social, é muito legal para mim. Acho que é uma grande oportunidade que eu agradeço a vida e ter me trazido para esse lugar e ter feito algumas decisões muito certas que me deixam aqui nesse momento. Então, eu só agradeço. Foi muito gostosa essa conversa mesmo. Puxa, eu que agradeço. Adorei, viu, Valéria? Sempre muito bom conversar contigo. E, bom, para quem tá ouvindo, então, o contato da Valéria na descrição. E é isso. Obrigado, viu? Adorei. Obrigada, Fabio. Vamos manter aí o contato para a gente trocar figurinha. Combinado, com certeza. Posso passar mais um dia, eu posso passar mais